Nós estamos iniciando mais um Conectados. Vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar ao nosso Deus, então cante aí com a gente, mesmo aí na sua casa, louve ao Senhor conosco. A primeira música que nós vamos cantar, Porque Ele Vive. Seja Deus, nós vamos ainda cantar a música Canção do Apocalipse. Diga ao rodeio que foi morto. Santo, Santo Ele é.
és tudo para mim, e eu te adorarei. Está vestido Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Que essa seja realmente a nossa canção deste dia. E pensando nisso também, nós vamos agradecer a Deus cantando: digno é o Cordeiro, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Louvemos ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que
Agora nós vamos passar para a nossa meditação, que é certamente um momento muito importante para todos nós, e eu quero lhe convidar a ler junto comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós leremos do versículo 24 ao versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Até aí. E eu faço uma pergunta para ti. Como que você tem encarado a mensagem que você tem ouvido? Como que você tem encarado a pregação da palavra, aquilo que vem ao teu encontro, o confronto que a palavra traz ao teu coração? Tem muita gente que, infelizmente, nos nossos dias, ouve a palavra do Senhor como vinda de homens e não como palavra de Deus. E por mais difícil que seja ouvir certas coisas, por mais difícil que seja mexer em certos pecados, quando a palavra de Deus é realmente pregada, quando a palavra é pregada com fidelidade, nós precisamos escutar, nós precisamos ouvir e precisamos praticar. Então a maneira como você escuta a Escritura, a maneira como você recebe a palavra faz toda a diferença. Você precisa entender que a palavra de Deus é palavra de Deus e quando pregada fielmente deve ser ouvida e praticada. E é sobre isso que o Senhor Jesus está nos alertando nesta parábola. Nós estamos aqui no final do Sermão do Monte e Jesus está falando às pessoas e essas pessoas estavam interessadas em ouvi-lo. Essas pessoas tinham interesse sobre os ensinos do reino e sobre os ensinos do próprio Cristo. Interesses que nós não sabemos detalhadamente quais são, cada um ali tinha um interesse diferente, mas o fato é que todos estavam atentos àquilo que Jesus estava falando. E Jesus finaliza o Sermão do Monte, vai chegando ao fim do sermão, e ele mostra que ele está interessado em pessoas que o escutem, em pessoas que ouçam aquilo que está sendo pregado. Mas
Ele mostra que não adianta ouvir e não praticar. Ele quer ouvintes e ele quer praticantes. Ele está fazendo um alerta. E ele, para fazer esse alerta, ele conta uma parábola. E ele fala de dois construtores. Dois homens que tinham o mesmo desejo, o desejo de construir uma casa. E certamente esses homens não queriam construir casas fracas, que facilmente fossem derrubadas, mas sim casas fortes, bem alicerçadas, seguras e que trouxessem aconchego para eles e para suas famílias. Ambos estavam interessados na mesma coisa. Semelhantemente, as casas construídas foram colocadas no mesmo teste, com o mesmo nível de tensão, com as mesmas provações. Mas a grande diferença é o que estava debaixo da casa. A grande diferença era a sua base. E essa base não era percebida facilmente, mas era uma diferença, obviamente, fundamental. E que refletiria depois, quando a chuva, quando a tempestade chegasse. Essa casa, ao ser posta em prova, mostraria se realmente estava preparada para passar por certas dificuldades. Então, a gente olha para a palavra de Deus e ao analisar aquilo que Jesus está ensinando, ele nos ensina, ele nos fala sobre os alicerces, sobre onde a nossa vida deve estar alicerçada. E a nossa vida precisa estar alicerçada em Jesus. A nossa vida precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Então ele faz, contando a parábola, ele fala de duas pessoas. Um homem que construiu a casa na rocha e um homem que construiu a casa na areia. E primeiro eu quero falar daqueles que são alicerçados na rocha, aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha, aqueles que são considerados prudentes na parábola. E no versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o segredo está aqui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, a gente sabe que em Israel era muito comum ver pequenos riachos tornarem-se rios gigantescos com correntes violentas quando chovia. Por isso, procurar um bom lugar para construir a sua casa, procurar um lugar seguro, fazia toda a diferença. Eles precisavam encontrar lugares que trouxessem segurança para si e para sua família. Então, o homem prudente é aquele que procura um lugar, uma rocha, para construir a sua casa, para se sentir seguro e para que essa casa consiga passar pela tempestade, passar pela chuva e manter-se de pé. E é claro o ensino de Cristo do que ele está chamando de segurança. Certamente está seguro aquele que pratica as suas palavras. Jesus não queria apenas ouvintes, mas praticantes, pessoas que direcionassem sua vida de acordo com as palavras de Cristo. E a gente pode olhar para a palavra de Deus e nós encontramos na Bíblia várias pessoas que passaram por dificuldades gigantescas, passaram por grandes problemas e porque tinham a sua vida alicerçadas na rocha, conseguiram passar de maneira que glorificasse ao Senhor, que honrasse ao Senhor. E eu queria citar, por exemplo, a história de Jó. Jó, um homem que passou por problemas enormes, e mostra que tinha sua vida alicerçada na rocha. Muito provavelmente Jó lembrava-se ali do carinho dos seus filhos, das vozes, dos risos. Ele perdeu todos os seus filhos de uma única vez. E certamente isso trazia dor para ele. Não só isso, mas o fato de ter adoecido, o fato de ter perdido todos os seus bens e tantos outros problemas que vieram sobre ele, mostram claramente que ele só conseguiu passar por tudo aquilo porque o Senhor mesmo o sustentou, porque ele tinha sua vida alicerçada sobre a rocha. Então é muito interessante ver que mesmo não tendo respostas de Deus em relação à calamidade que sobreviera sobre sua vida, ele tinha certeza do amor de Deus dispensado a ele. Então, quando a gente olha para o Sermão do Monte, o final do sermão em que nós temos ali uma parábola que nos ensina a sermos praticantes daquilo que é ensinado pelo Senhor, a gente fica se perguntando, mas obediência a quê? Obediência, o que eu tenho que obedecer?
Bom, você tem que obedecer, obviamente, aquilo que é ensinado na palavra e, de maneira muito mais direta, o Senhor está falando daquilo que, basicamente, ele estava ensinando no Sermão do Monte, que é riquíssimo e que nos fala de várias áreas da nossa vida, como, por exemplo, nós podemos citar do adultério. Ele ensina sobre adultério, ele ensina sobre a vingança, ele ensina sobre o amor ao próximo. E a gente pode falar de vários outros temas, como jejuar, como os tesouros no céu, que são temas ali ensinados no Sermão do Monte e que refletem claramente o que é ensinado por toda a Escritura. Então, o Senhor nos chama a sermos obedientes e ele faz isso mostrando também um caráter do seu próprio juízo, mostrando que aqueles que vivem firmados em Cristo e em seus ensinamentos têm segurança, estão prontos para resistir às tempestades, às dificuldades, os falsos ensinos até o último dia. Esses nunca serão destruídos. Já aqueles que alicerçaram a sua vida, que construíram a sua casa sobre areia, não resistirão a essas tempestades. Eu queria ler aqui uma história da Hélène Vassan contada no livro Consolo, a história de uma mulher descrita no livro chamada como Maria José. E ele diz assim: na escuridão da enfermaria do Hospital Emílio Ribas, Maria José chorava baixinho. Já era tempo de estar dormindo, mas aquela notícia a arrasara. Há muitos dias suportava dores enlouquecedoras, mas a vontade de sarar e voltar para junto do marido e do filhinho ajudavam-no a ter esperança, a ter a esperança renovada e ter força para lutar. Mas sua médica lhe dissera que teria de amputar todos os dedos da mão e depois os 2 pés acima dos tornozelos. Seus sonhos de 22 anos tornaram-se em pesadelos. Como continuar a viver? Ali, Hélène orou com ela e lhe ensinou sobre Cristo e sobre a segurança que temos em Jesus. O trabalho de alguns dias ajudou Maria José a conhecer a Cristo e a alicerçar sua vida nele. Quando foi levada para o centro cirúrgico, para que seus pés fossem amputados, orou muito pedindo a Jesus para que estivesse com ela e lhe desse paz, aliviando a dor e tirando o seu medo. Mesmo acordada, assistindo à cirurgia, vendo e ouvindo o ruído da serra cortando seus pés, não teve medo. Diante do espanto dos médicos, pôde confessar: eu estou um pouco triste. Não sei explicar porque Deus está permitindo todo esse sofrimento, mas sei que Ele está aqui comigo. Posso sentir a sua presença, confio nele e isso basta. Maria José não se deixou abalar e teve esperanças porque a sua vida estava alicerçada em Jesus Cristo. Nossa vida precisa estar alicerçada em Jesus. E eu não quero dar a mesma ênfase que eu dei até agora sobre o alicerce em Cristo, mas é claro o contraste da palavra e é claro o contraste descrito na parábola que mostra um outro homem que tem a sua vida desequilibrada ou tem a sua casa construída na areia e que não suporta a tempestade, não suporta a dificuldade, não suporta os problemas que vêm sobre ele. E aí a palavra mostra que a queda seria grande, nada sobraria da casa. E tudo aconteceria porque o construtor não valorizou a base dela da maneira que deveria. Anteriormente a essa parábola, Jesus fala daqueles homens que são hipócritas, dizendo assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então esses homens, esses hipócritas, acham que estão fazendo a vontade de Deus, acreditam que trabalham e servem a Deus, mas na verdade vivem na iniquidade, na prática da iniquidade, e serão condenados. Aqui é apresentado um contraste entre o dizer e o fazer. Pessoas que dizem estar praticando o que é ensinado, mas na verdade são iníquas. E Cristo as quer distantes.
Então a gente pode citar também aqueles que ouvem, mas ouvem ensinos de falsos mestres, como por exemplo, podemos citar igrejas que possuem pessoas pregando a garantia de salvação por meio da doação de seu carro, de um relógio ou de seu salário. Falsos mestres que ensinam que a salvação pode ser comprada. Aqui vemos pessoas ouvindo e praticando, mas praticando um evangelho que não é verdadeiro. Então, a palavra está nos mostrando que não adianta dizer que eu pratico se não pratico. O Senhor sabe. Não adianta ouvir um evangelho falso e praticar o evangelho falso. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e praticar aquilo que a palavra ensina de verdade. Portanto, além de falar sobre ouvir e praticar, Jesus nos alerta para cuidarmos com o que estamos ouvindo. Pois tem muitos ensinamentos que nos levam a praticar um outro evangelho que não é o de Jesus. E depois de avaliarmos o que estamos ouvindo e percebermos que é a Bíblia, que é a verdade, nós precisamos praticar. Cristo reforça esse ensinamento com a parábola, falando daqueles que ouvem e não praticam os ensinos dele, ficando sem alicerces firmes, cambaleando na areia. Pessoas tolas que não suportarão as crises que virão. Então essas pessoas têm a sua religião baseadas no ouvir e não passa disso. Ouvem, dando a entender que estão interessadas nos assuntos do reino, mas na verdade não estão dispostas a colocar as palavras de Cristo em prática, nem dispostas a renunciar à sua própria vontade, seus anseios carnais, seus desejos egoístas, e por isso não passam de ouvintes condenados à destruição. É uma semente que nunca brotou. Uma semente lançada, mas que foi sufocada pelos anseios da vida. Ou pelo próprio Satanás. Enfim, uma semente que nunca brotou de verdade, ou que mesmo brotando morreu logo, por não ter raízes profundas e fortes. Essas pessoas veem seus defeitos, se aproximam da luz, e por isso enxergam melhor as suas mazelas, suas manchas. Pode observar que quanto mais perto da luz, mais a gente enxerga os nossos defeitos. Mas elas não querem mudar. Elas não querem renunciar. Elas preferem viver enxergando os problemas, se lamentando por eles, mas nada fazem para mudar de verdade. Então, a palavra do Senhor está nos ensinando a praticar a palavra. Praticar os ensinos de Jesus. Não adianta apenas ouvir. Nós precisamos colocar em prática. E eu volto à pergunta inicial. De que maneira você tem escutado? De que maneira você tem recebido aquilo que tem sido pregado à sua vida? Como palavra de homens ou como palavra de Deus? Você precisa escutar a palavra de Deus como palavra de Deus. E essa palavra precisa te levar a praticar. Você precisa fazer aquilo que o Senhor ensina. Porque só assim nós teremos a nossa vida alicerçada sobre a rocha. Nós teremos a nossa vida alicerçada em Jesus. Pratique a Escritura. Pratique a palavra de Deus. Não se deixe viver despreparado para as dificuldades e para as lutas que virão sobre sua vida. Que Deus abençoe e que você tenha aí um restante de dia abençoado. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome por este momento onde podemos ter uma devocional, ouvir a tua palavra, e queremos pedir que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe e nos ajude a praticar a sua palavra. Nos ajude a colocar em prática, não agindo como tolos, não agindo como iníquos, mas sim como pessoas que ouvem a tua palavra e colocam em prática. Não nos permita viver ouvindo também um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho falso. Nos ajuda a sermos bem instruídos para que consigamos praticar a tua palavra. Não nos permita viver de maneira falsa quando apenas falamos que praticamos, quando na verdade não fazemos o que deveríamos fazer. Ajuda-nos e alicerça a nossa vida sobre o Senhor Jesus. É o que oramos. Amém.